Boa tarde, pessoal. Bom, vamos continuar com o conteúdo então, certo? A gente até então vem falando de coordenadas polares, né? E, na verdade, a gente já tinha começado um outro tópico, né? Onde eu falei sobre a área de uma superfície de revolução e comprimento de curva de gráfico de uma função, tá? E aí a gente pegou carona nesse último tópico, né, de comprimento de gráfico, e viu como é que se pode fazer essa conta quando a função for dada em coordenadas polares e não em coordenadas cartesianas, tá? Então, assim, para finalizar realmente esse tópico vamos retornar então de novo a parte de coordenadas polares, para aí sim a gente finalizar, certo? Porque agora a gente vai ver também que é possível calcular aquele conceito que a gente viu de área lá no cálculo 1, né, que a integral definida serve para... Uma das aplicações dela é para cálculo de área, né, de regiões fechadas do plano. Então a gente vai ver agora como é possível fazer uso da integral definida para essa mesma coisa, só que em vez de a gente ter a função dada em coordenadas cartesianas, a gente vai tratar com essa função dada em coordenadas polares, tá? A grande utilidade, além do processo em si, claro que vai permitir esse cálculo, né? É porque nós podemos muitas vezes, como eu disse, nos deparar com funções que, quando a gente quer calcular a integral dessa função, ela existe pelo fato da gente saber que a função é contínua ao longo de um intervalo, mas que pelos métodos que a gente aprende lá de como calcular uma integral, a gente não consegue efetivamente calcular essa integral e, consequentemente, né, sua integral definida, o valor dessa integral definida. Só que quando a gente passa, em muitas situações, quando a gente passa essa função de coordenadas cartesianas para coordenadas polares, o problema já, em algumas situações, permite que o problema equivalente, né, de calcular a integral equivalente nessa situação, permite que a gente consiga fazer isso de fato, tá? Então esse é um dos principais objetivos também de se estudar a área de regiões de figuras planas em dadas em coordenadas polares, tá? Representadas por uma função, onde uma das limitações dessa região é o gráfico de uma função, né, e ela é dada em coordenadas polares, tá? Bom, aí como de costume, né, a ideia aqui é que a gente vai fazer uso de alguma figura geométrica para a qual a gente sabe como calcular a área dessa figura e usar essa figura num processo de aproximação, né, para obter a área da região que nos é de interesse inicialmente, tá bom? Então é o seguinte, ó. Então a gente quer encontrar a área A da figura delimitada pelas retas θ igual a alfa, θ igual a beta e pela curva R igual a f de θ. Então é isso aqui, ó. Você tem um ângulo alfa, aí tem essa reta aqui, né, que representa, no caso aqui eu estou pegando a reta que tem como ângulo, né, formado com o eixo polar, o ângulo alfa, tá? Aí o raio é arbitrário, né? A gente pode considerar qualquer raio ao longo dessa reta, tá? E aí você traça um outro ângulo, beta, tá? Então eu vou considerar essa região, como fala lá, a região A é justamente a área A, melhor dizendo, da região delimitada, como ele fala, pela reta θ igual a alfa, θ igual a beta e pela curva R igual a f de θ, a função, né? De modo que com isso, né, a região que em questão é essa. Então a gente quer calcular a área dessa região, tá? Então, como é que vai se dar esse processo? É bem semelhante ao que nós fazíamos quando a gente estudou esse mesmo processo lá no cálculo 1, quando a função era dada em coordenadas cartesianas, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Bom, antes de mais nada, vamos pensar uma coisa aqui, que também lá no cálculo a gente fazia isso, né? Que era o seguinte, a gente observava como seria esse processo de calcular essa área se essa curva ela fosse tal que a figura obtida ela tivesse como se calcular a área por uma fórmula lá já da geometria, tá? Da geometria plana. No caso lá no cálculo 1, a gente geralmente pergunta assim, vê o seguinte, se no lugar da função fosse uma reta, se a função fosse o caso mais simples, que é uma reta, então a gente poderia calcular a área da região em questão de forma mais fácil, porque a gente poderia obter, por exemplo, ao substituir a curva lá por uma reta, podia ser a figura resultante ser um quadrado, um retângulo ou um trapézio, tá?
E aí a gente usava justamente essa ideia para observar que quando a gente substituía a função por uma reta, a figura que a gente obtinha era uma figura que ela se aproximava da figura da região, né? A região delimitada por essa figura se aproximava da região delimitada que a gente realmente quer calcular a área. Só que, obviamente, tinha umas diferenças, né? Então, nesse caso aqui, vamos pensar inicialmente, para justamente dar sentido ao processo que nós vamos fazer, o seguinte: se no lugar dessa curva eu tivesse melhor dizendo, desculpa, ao invés dessa curva arbitrária, né? Qual curva em particular, ou existe uma curva em particular que se eu substituísse por essa daqui, o cálculo dessa área ficaria mais simples, né? Bom, a resposta é, se no lugar dessa... Observem que aqui, como eu tenho uma região que é limitada essencialmente aqui numa região que tem esse ângulo aqui, né, que seria o ângulo beta menos alfa, se a gente lembrar da geometria, é o seguinte, que se aqui fosse um arco de circunferência, né? Por exemplo, vamos dizer o seguinte: se a gente considerasse uma circunferência, melhor dizendo, né? Que tem raio igual a esse comprimento, né? E a gente pode supor que esse comprimento aqui também a gente está considerando fosse igual a esse, e considerasse o segmento de um arco de circunferência passando nesses dois pontos. Então a gente obteria o quê? Um setor circular, né? Aí, um setor circular, a gente sabe calcular a área desse setor, certo? Porque a área de um setor circular, ele é o quê? É um meio do raio ao quadrado, né? Vezes o ângulo que é subtendido pelo setor circular, certo? Mas se a gente fizer isso, então, se a gente substituir aqui essa curva por um arco de circunferência, a gente vê, claro, que a área que a gente vai obter da figura resultante, ela não vai ser igual à área que a gente quer calcular, mas serve como uma aproximação. Claro que essa aproximação não é tão boa, né? Mas aí a gente pensa assim, mas e se eu agora considerar dentro dessa figura aqui, se eu dividir ela em várias figuras desse mesmo tipo aqui, né? Ou seja, como é que eu vou fazer isso? Particionando esse intervalo aqui, esse intervalo relativo ao ângulo, né? Ao ângulo que varia aqui no caso de alfa até beta. E eu considerasse cada uma dessas figurazinhas que eu vou obtendo figuras desse mesmo tipo. Só que, claro, essa delimitação aqui não vai ser essa mesma função, vai ser um pedaço dela. E aí, nessas funções, nesses pedaços, quando eu fizesse esse mesmo raciocínio de substituir o pedacinho da curva por um arco de circunferência, aí essas aproximações entre as duas áreas vão ser melhores, né, do que só com a região em si, tá? Então, a ideia é justamente essa. O que a gente vai fazer? Vai considerar uma função contínua f, não negativa, tá? Isso aqui é não negativa, é para efeito de facilitar a nossa conta aqui, mas depois a gente pode estender para outras situações em que ela fica negativa, assim como lá também no cálculo a gente fazia, tá? E aí a gente vai considerar uma partição P do intervalo alfa-beta, dada por isso aqui, certo? O alfa vai ser o θ0, menor que θ1, até o θn, que é o beta. E aí, no caso aqui, ele bota um exemplo, né? Que essa figura aqui, ela exemplifica uma partição, no caso aí, quando a gente particionou em 4 subintervalos, tá? Certo? Então ou seja, ele pegou o θ0, θ1, θ2, θ3 e θ4, certo? Aí justamente o que eu falei, ó, observem que aqui a gente vai obter figuras parecidas com a que a gente inicialmente, né? Só que obviamente essa parte aqui que delimita não é a função toda, vão ser trechos da função, tá? Vão ser pedaços desse gráfico. Aí qual é a ideia agora? Né? Para a gente construir justamente esse setor circular, a gente vai considerar para cada intervalozinho desse aqui, ó, né, em cada figurazinha dessa, ou seja, em cada intervalo θi menos um θi, eu vou considerar um setor circular de raio f de ρi, ou seja, eu vou pegar aqui dentro de cada figurazinha dessa, eu vou considerar aqui um certo raio, né? Aí esse raio, pessoal, ele pode ser ele fala aqui de raio f de ρi, né? Porque aqui você vai considerar dentro desse trecho um ângulo qualquer, intermediário, né? Aí você vai ter um raio específico aqui associado, tá? E aí esse raio aqui vai ser o raio do nosso setor circular,
tá? E o ângulo central, né, desse setor circular é o delta θi. E aí o ρi você vai pegar dentro desse intervalo, como eu falei, né? E o delta θi vai ser θi menos θi menos 1, ou seja, porque o ângulo desse trecho aqui, ó, na verdade, né, ele vai ser esse ângulo maior aqui, ó, que vem do eixo polar até aqui, menos o outro ângulo que é esse. Então vai ser justamente, né, o que a gente está chamando de delta θi, que vai ser quem? Esse ângulo maiorzinho aqui é o do θi, que no caso aqui seria o θ1, e esse outro é o do θi menos 1, que é o θ0, tá? E aí você constrói com isso um setor circular, como ele fez aqui na figura, tá? Então aqui, ó, você tem, no caso aqui ele pegou um 1º subintervalo aí da partição. Aí você tem aqui o θi menos 1, θi. Aí você vai considerar um ângulo aqui variando entre esses dois camaradas. E aí quando interceptar aqui a função, né, quando você pegar aqui o ângulo e for traçando o raio, esse segmento que vai dando os raios, quando ele interceptar aqui a função, isso aqui é justamente o valor da função para esse ângulo que você estipulou. Aí esse valor aqui, esse segmento é justamente o quê? É o f de ρi, e ele é que vai ser o raio do nosso setor circular. Então uma vez que interceptou aqui, pronto, aí o que é que você faz? Você desenha um arco de circunferência passando por esse ponto, que passa por esse ponto, né? Tá? Então a área desse setor circular aí que a gente vai obter, né? Quando eu pego aqui o f de ρ e desenho o pedacinho da circunferência, para ter o setor circular, como eu disse, aí a área dele vai ser o quê? 1/2 de quem? Do raio, que é o f de ρi, ao quadrado, né? Vezes o ângulo que subentende o setor circular, né? Então nesse caso o raio é o f de ρi e o ângulo que subentende é justamente esse ângulo aqui, ó, que é o delta θi, tá bom? Aí essa área, cada setorzinho circular desse, quando a gente calcular essa área dele e comparar com a área que realmente a gente desejaria obter, né, para o trecho correspondente, né? Então, por exemplo, aqui, se eu substituo pelo setor circular, o que a gente vai observar é que vai ter um trechozinho aqui da região que vai ficar fora, né, ó, e tem um outro trecho que, quando eu considero o setor circular, tem um trechozinho aqui que não existia na região e vai ter um pedacinho aqui que vai ficar fora da região. Então, esse setor circular, a área dele aproxima a área desse trecho aqui, né, da região, só que não é igual, obviamente, né? Ele serve como aproximação. Então, dessa forma, como serve como aproximação, aí justamente o que nós vamos fazer, pessoal, é somar, pegar todas aquelas áreas e somar. Então, obviamente que quando eu somo todas aquelas áreas dos setores circulares que eu obtenho em cada subintervalo da partição para aquele mesmo processo, e chamo isso de AN, isso aqui vai dar aproximadamente a área. Isso serve como uma aproximação para a área A da região inicial que a gente tinha, tá? E aí o que a gente observa agora, como de costume, é que se a gente começa a fazer o N crescer muito, ou seja, se a gente vai obtendo mais subintervalos na partição, vai colocando mais subintervalos, né? Então essas diferenças aqui, ó, elas vão tendendo a diminuir, porque pensa agora o seguinte, pensa agora que por exemplo, cada subintervalozinho desse, eu pego o ângulo aqui, o ângulo que seria a média, né, dos ângulos θi menos 1 e θi. Então, se eu considerar agora, por exemplo, aqui no novo processo, eu teria essa figurazinha aqui para formar um setor circular e essa outra. Quando eu formar o setor circular nessa nova situação, a gente vai observando que as diferenças das áreas elas vão diminuindo, né, entre a área do setor circular e a área do trecho correspondente da figura que eu quero calcular a área, certo? Então aí com isso, essa área aqui, ó, ela dá uma aproximação, né, que a gente chama de AN, uma aproximação da área que realmente a gente deseja calcular, tá bom? Certo? Então, o que a gente vai fazer agora, como eu disse, né, é justamente, como a gente observa que essas diferenças vão diminuindo à medida que o número de subintervalos vai aumentando, ou seja, quando o N cresce, e à medida que ele vai crescendo, isso vai diminuindo. Então, quando cresce muito, né, realmente, a gente tem muitos subintervalos,
A gente vai ter com isso que cada ΔTi ele vai se tornando menor ainda, né, à medida que esse camarada vai crescendo, porque aqueles subintervalos, o tamanho dele vai diminuindo, né, daquelas figuras, então, consequentemente, a variação do ângulo é cada vez menor, tá? E aí, com isso, a gente observa, pelo menos intuitivamente, a gente vê que a N ele aproxima-se do que deve ser a área da região que a gente procura, né, que é a área delimitada por isso aqui, pela reta θ igual a alfa, θ igual a beta e pela função R igual a f de θ, tá? Então aí, o que nós vamos fazer agora é justamente, como isso aqui é uma soma de rima, para a função f, né? Para a função f ao quadrado, melhor dizendo, tá? Porque eu tenho aqui o ΔTi, né? Em cada subintervalo, estou calculando a função em um ponto, né? Aqui a variação é o comprimento de cada subintervalozinho, e aqui eu estou calculando f num ponto dentro de cada um daqueles subintervalos, né? E já que a função f ela é contínua e a função x ao quadrado também ou θ ao quadrado, tá? Então quando a gente compõe essas duas funções dá uma função contínua ainda. De modo que se eu calculo que a vai ser justamente, né, como isso aqui é uma soma de rima, vai ser o limite dessa soma quando a norma da partição vai para zero, né? Ou seja, quando a gente faz a variação dos ângulos ΔTi tenderem para zero, tá? Aí com isso, como isso aqui é uma soma de rima, esse limite vai existir, vai ser justamente quem? Vai ser a integral no intervalo de variação do θ, que é quem? De alfa a beta, né? Aí vai ficar aqui o quê? F de θ ao quadrado dθ, tá? Então aí, pessoal, a gente tem a fórmula da área para uma função contínua, né? Uma função dada em coordenadas polares, definida no intervalo de alfa a beta, que é contínua, tá? Nesse intervalo. Certo? E aqui a gente supôs que ela era não negativa, tá? Para a gente não ter que se preocupar com aquela questão de inverter sinal, mas depois a gente pode estender normalmente esse conceito para outras situações, certo? Aí aqui um exemplo para a gente finalizar, tá? E aí no próximo vídeo, antes de continuar, eu vou tentar dar um exemplo para vocês da situação que eu mencionei inicialmente, né? De uma função que, se a gente fosse calcular a integral dessa função no intervalo que representaria uma área de uma região, a função dada em coordenadas cartesianas, a gente não conseguiria fazer essa conta, mas quando a gente muda a função para coordenadas polares, a gente consegue fazer isso, tá bom? Então, o exemplo é o seguinte: pede para encontrar a área da região S, limitada pelo gráfico de R igual a 3 mais 2 seno de θ, tá? Então aí, vejam que nesse caso, pessoal, ele não diz nada sobre variação de ângulo, ele só diz quem é o gráfico, né? Então nesse caso aí, nesse momento a gente observa que é importante a gente ter aquele conhecimento prévio que nós obtivemos lá naquelas aulas em que a gente falou de alguns tipos especiais de curva, tá? Bom, essa curva aqui, né, se a gente não lembra, mas ele faz o esboço da região aqui, ó, é um limaçom, né? É um limaçom, tá? Como ela era do tipo A mais B seno de θ, a gente sabe que ela tem esse formato aqui, né? Esse formato aqui é por conta do B ser positivo. Se fosse negativo, vai ficar rebatido para baixo. Então tem que lembrar daqueles tipos lá que a gente estudou, certo? Então, ó, esse aqui é o esboço. Então você tem que fazer o esboço. Não tem jeito, tá? Pelo menos para ter ideia de onde é que a curva está situada no plano polar, para poder entender qual é a variação do ângulo que você precisa considerar para calcular a área pedida, tá? Então, no caso da nossa figura lá, o esboço é esse, tá? E aí vocês podem até depois olhar lá nos vídeos que eu mencionei, como esboça, né? Enfim, para a gente relembrar os passos, mas se a gente lembra do tipo, a gente já tem uma ideia de como é o desenho dessa figura, tá? Então observe, como essa figura aqui, ó, ela é simétrica com relação à reta θ igual a... Ela não é simétrica com relação ao eixo polar, porque se a gente olhar para o que está aqui e o que está abaixo, não é a mesma coisa, né? E a gente poderia perceber facilmente lá no caso da expressão, porque a simetria com relação ao eixo polar é quando a gente substitui θ por menos θ e a equação não se altera, que no caso lá vai se alterar porque ele está falando de seno de θ, né? Seno de θ não é igual a seno de menos θ. Mas quando a gente substitui lá por π menos θ, aí vai dar igual, então ela tem essa simetria, né, que geometricamente a gente está vendo aqui, mas é uma propriedade lá que a gente pode explorar pela obter da expressão, né, da função. Então não precisa a gente calcular
a gente pensaria a princípio, então aqui eu teria que calcular de 0 a 2π. Não, mas nesse caso não precisa, porque por conta da simetria, eu só preciso calcular, por exemplo, a área dessa parte aqui, ó, né? Com a variação do ângulo daqui até aqui, então o ângulo variaria de quanto? De menos π sobre 2 até π sobre 2. E aí depois o que é que eu faço? Multiplico por 2 para obter esse pedaço aqui, tá? Então, como ele diz aqui, né? A figura 8.66, que foi a que a gente viu agora há pouco, mostra a região S, e observando a simetria em relação ao eixo, a reta ou ao eixo π sobre 2, a gente pode escrever que a nossa área é o quê? Bom, a área, por definição, né, lá que a gente viu do processo, é um meio da integral na variação do ângulo, que é de menos π sobre 2 a π sobre 2, da função ao quadrado dθ. Só que calculando isso aqui, a gente está calculando a área só daquele pedaço que está à direita da reta θ igual a π sobre 2. Para encontrar a outra, então é só a gente multiplicar por 2 a integral, tá? Pronto, então vai ficar aquele 2 com meio, vai dar 1, então fica essa integral aqui, que aqui já foi desenvolvido lá o produto notável, né? Que é 3 mais 2 seno de θ, então vai ficar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Aí aqui, pessoal, qual é a ideia, né? Bom, vai ficar... Aí aqui vai ficar uma integral que a gente vai quebrar na soma de três integrais, né? Que vai ser a integral desse trecho aqui, desse pedaço, né? Desse pedaço aqui da soma, dessa parcela, mais a integral dessa parcela, mais a integral dessa. Como aqui é uma potência de seno, aí a gente tem que usar aquelas técnicas que a gente aprendeu. Como aqui é uma potência par, que no caso é o seno ao quadrado, aqui a gente vai usar diretamente aquela fórmula lá, aquela fórmula do arco duplo, relacionada ao seno ao quadrado, que é o quê? 1 menos o cosseno de 2θ sobre 2, tá? Então, a integral desse trecho aqui, desse pedaço, é 9θ. A integral do seno de θ é menos o cosseno, né? Então vai dar menos 12 vezes o cosseno de θ. E aqui, quando a gente retirar, vai ficar aqui, ó. Esse 1/2 a gente pode retirar, vai ficar 2 vezes. Vai ficar 1 menos o cosseno de 2θ. A integral de 1 dθ é θ. E a integral do cosseno de 2θ é quem? É 1/2 do seno de 2θ. E esse menos é o menos daqui, tá? Então vai ficar tudo isso aqui, ó, aplicado de menos π sobre 2 até π sobre 2, certo? Aí fazendo essa conta, bom, isso aqui aplicado no π sobre 2 dá isso. Aqui vai... no caso aqui ele já colocou... Deixa eu só ver aqui... porque aqui vai ficar, ele pegou só os que dependem do ângulo, né? Que no caso aqui vai dar 9π sobre 2, aí ele pegou esse aqui, ó, aqui vai dar 0, porque cosseno de π sobre 2 é 0, né? Aí vai ficar o 2θ, desculpa, que vai dar 2π sobre 2, e aqui vai ficar... Quando a gente calcular no menos, aí tem menos do termo fundamental do cálculo, né? Isso aqui tudo calculado nesse camarada. Então vai ficar menos 9 multiplicado por menos π sobre 2 dá menos 9 vezes menos π sobre 2, tá? O cosseno de menos π sobre 2 também é 0, certo? E no caso aqui, como é seno de π sobre 2, quando a gente colocar aqui vai dar o seno de π, né? Que o seno de π dá... O seno de π é 0, né? Então esse pedaço aqui também vai zerar, de modo que só vai sobrar esse camarada calculado aqui, né? Que dá isso, mais esse calculado aqui que dá isso, né? E depois quando for o menos, aí vai ficar um menos multiplicando o 9, que vai ficar o 9 vezes esse camarada, e vai ficar o menos 2 multiplicando, que vai ter um menos aqui multiplicando todo mundo, né? Termo fundamental do cálculo, fica menos 2 vezes menos π sobre 2. Multiplicando e somando, né, a gente vai obter 11π unidades de área, certo? Então essa é a área da região em questão, beleza? Então no próximo vídeo a gente continua, como eu falei, com um exemplo abordando essa situação que eu falei, e aí a gente já passa para o próximo conteúdo, tá bom, pessoal? Então valeu, um abraço a todos e até a próxima.